Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo com todos. Nesse momento onde a gente sabe que a situação anda meio crítica, infelizmente, a escola optou pela segurança de todos nós e também pela responsabilidade, né, da gente tentar dar um fim nisso o mais rápido possível, de termos nossas aulas aqui, né, para vocês não ficarem prejudicados. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo aqui, certo? Então, o que a gente teve na última aula? Nós falamos do módulo 3, né? A gente vem aí dando sequência ao módulo 3. E as questões do plural e do maestro essa semana também serão desse módulo, tá? Para isso, vamos relembrar, vamos retomar alguns pontos. Então, é o seguinte, toda matéria, ela tem a capacidade, ela tem a propriedade de se transformar, né? Então, ela pode, por vez, adotar o estado sólido, outra vez o estado líquido, outra o gasoso. Essas mudanças vão acontecer quando? Quando houver uma mudança de temperatura ou uma mudança de pressão. Esses são os dois fatores que podem modificar o estado físico da matéria. Lembrar que o estado físico da matéria, quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. Podem se transformar? Podem. Quando? Quando houver mudança de temperatura ou pressão, certo? Então, esse foi um ponto que nós vimos. Tranquilo. Agora, quais são as propriedades da matéria? Nós temos 3 propriedades: temperatura de fusão, temperatura de ebulição e a densidade. Então, toda a matéria vai ter a sua temperatura de fusão específica, a sua temperatura de ebulição própria, assim como a sua densidade. Tá? Então, essas são as três propriedades de uma matéria e muitas vezes com essa informação nós conseguimos identificar a matéria. Então, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, cada matéria tem a sua própria, certo? Muito bem, vamos relembrar aqui o que é uma temperatura de fusão. É a temperatura que uma matéria precisa atingir para que aconteça a mudança do estado sólido para o líquido. Tranquilo? O que é uma temperatura de ebulição? A temperatura que uma matéria precisa atingir agora para ir do estado líquido para o gasoso. Muito fácil, tá? O que vai diferenciar essa temperatura de fusão, de ebulição, de substâncias? A diferença é o quê? Quando é uma substância pura, a temperatura de fusão e ebulição se comportam de uma forma. Quando é uma mistura, elas se comportam de outra. Como assim? Vamos lá. Tem uma substância pura, exemplo, a água. Só a água lá. Como é que vai ser? Vamos supor que ela esteja num estado sólido. Quando ela for para o estado líquido, então começar a aumentar a temperatura e ela for derretendo, né, de gelo ela vai passar para o estado líquido, quando ela for derretendo, do início do derretimento até o final, até o total, toda a água estiver líquida, nesse processo todo, de início de derretimento até o final, a temperatura de fusão ela será constante. Então, durante a passagem do estado sólido para o líquido, a temperatura permanece constante. Mesma coisa acontece com a ebulição. Uma substância pura, quando for passar do estado líquido para o estado gasoso, ou estado de vapor, tanto faz, para o estado gasoso, do início da passagem até o final da passagem, essa temperatura permanece constante. Portanto, o gráfico de aquecimento de uma substância pura, quando for ocorrer a passagem de uma substância para outra, vocês vão ver que vai ter uma parte que é constante, a temperatura vai permanecer constante. Do início ao final, temperatura constante. Isso para substâncias puras. Para mistura, o comportamento é diferente, tá? Como a gente tem mais de uma substância interligada, misturada, aí o comportamento é diferente. Por quê? Porque a temperatura de uma substância para fazer a fusão é uma e da outra substância a temperatura é outra. Então não vai ter no gráfico essa parte constante de temperatura. Como é que vai ser o gráfico então de mudanças de estado físico? Do sólido tem aí uma leve inclinação mostrando uma diferença assim de temperatura durante a passagem do estado sólido para o líquido. Vai alternando, essa temperatura ela vai se modificando ao longo do processo.
A mesma coisa para a temperatura de ebulição, quando eu vou passar do estado líquido para o gasoso em substâncias que são misturadas, que tem mistura. O que acontece? Do início da passagem de líquido para gasoso, do início da passagem até o final, a temperatura não vai permanecer constante. Ela vai discretamente, né, gradativamente oscilando. Então, ela vai mudando essa temperatura, ela vai aumentando, tá? Mas, gente, de forma discreta, vocês não vão ver um gráfico super inclinado, tá? Lá mostrando um aumento de temperatura absurdo. Não, geralmente esses aquecimentos, eles são discretos, ok? Então, para identificar se é uma substância pura ou se é uma mistura, é muito simples. Se o gráfico estiver lá durante a passagem reto, significa que a temperatura é a mesma, do começo ao final do processo. Então, isso é uma substância pura. Se você olhar lá no gráfico e tiver uma leve inclinação no momento da passagem, aí, tranquilo, é uma mistura. Por quê? Nas misturas, como a gente tem duas ou mais substâncias e cada uma tem a sua temperatura de fusão, de ebulição, não dá para manter uma coisa constante, tá? Então, gráfico de temperatura de ebulição e fusão de substâncias puras, tem no momento das passagens, ele é constante, já nas misturas isso não acontece, tá? Você vai ver sempre o negócio inclinado. Pode ser para baixo, para cima, dependendo aí do gráfico, dependendo da substância. Mas sempre terá inclinado, nunca vai ter uma coisinha retinha, tá? Por causa desse comportamento. Muito bem. Então, vimos essas duas propriedades, tá? A temperatura de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e a temperatura de ebulição, que é a passagem da substância do estado líquido para o gasoso. Ótimo. O que a gente tem agora? A gente tem que falar da densidade, tá? Primeiro, vamos lembrar aí. Como que eu calculo a densidade de uma substância? Simples. Fazendo aí a relação entre massa e volume, tá? Massa e volume. Então, a massa, ela é proporcional à densidade e o volume é inversamente proporcional à densidade, tá? Ou seja, quanto maior o meu volume, menor a densidade. E o oposto também acontece. Tranquilo? Muito bem. Então, cada matéria tem a sua própria densidade. Vamos lembrar lá. Água, né? Voltando um pouquinho. Temperatura de fusão da água, vocês lembram, né? 0 graus. Então, quando que eu começo, o meu gelo começa a derreter? Quando atinge a temperatura de 0 graus. Quando eu tenho a minha temperatura de ebulição. Quando a água começa a atingir os 100 graus Celsius, entre aspas, tá? Porque daí a gente daqui a pouco vai falar que não é 100 graus Celsius para todo mundo. Depois a gente fala sobre isso. Mas vamos falar de densidade. Bom, a densidade, então, é massa sobre volume. Cada substância, cada matéria tem a sua. E a densidade, ela... Quando a gente vai fazer aquela brincadeira lá de afunda ou boia, é geralmente a propriedade da densidade que fala mais alto, tá? Por quê? Vamos levar em consideração aí o exemplo que eu dei. Vamos supor que eu tenha uma água, né, uma recipiente com água, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, e eu coloque uma matéria que apresenta, por exemplo, 0,6 de densidade, 0,6 gramas por centímetro cúbico. Essa substância é o quê? Como a água tem 1 grama por centímetro cúbico e essa substância que eu tô falando tem 0,6, como a densidade dela é menor, o que vai acontecer quando eu jogo na água? Ela boia, tá? Se eu pego, por exemplo, um dado e esse dado tem uma densidade de 1,9, ele vai afundar, porque a densidade é maior que da água, que é de 1 que eu falei para vocês. Como ele tem 1,9, ele afunda, tá? Vale lembrar também que o comportamento geral da maioria funciona como? No estado sólido, geralmente a substância no estado sólido é mais denso e no estado gasoso é menos denso. Por que eu tô falando no geral? Porque o comportamento da água não é esse, tá? O comportamento da água é como? É o oposto, tá? Quando que ela é mais densa? Quando ela tá no estado líquido.
Por isso que às vezes quando alguém coloca lá uma lata de cerveja no congelador e esquece, estoura, faz aquela sujeira no freezer e é aquele terror, né? O que acontece aí? Comportamento diferente da maioria das substâncias, não esqueçam, tá? Maioria das substâncias. O estado sólido costuma ser mais denso do que o líquido, do que o gasoso. O gasoso é o menos denso, tá? Então, o que acontece com a água? Que tem um comportamento diferente do padrão. A água, então ela está lá no estado líquido, vamos pensar lá, peguei uma garrafinha de água, enchi essa garrafinha de água, eu quero que gele rápido, coloco lá no freezer, só que depois de um tempo eu esqueci. A hora que eu vou olhar lá, o que eu posso ter? Ou a garrafa tá deformada, tá? Tá toda lá torta, esquisita, ou estourou aquilo lá, tá? A gente vai ver que formou o gelo, tá tudo estourado. Quando é água, né? Não tem problema porque é só água. O duro é quando tem cerveja, refrigerante, que aí fica aquele cheiro e aquela sujeira no freezer. Enfim. Mas aí, o que acontece com a água, então? A água, ao contrário, quando a água passa do estado líquido para o sólido, o sólido, ele aumenta o volume, tá? Então, quando as moléculas se organizam para formar o estado sólido da água, o volume nesse estado, ele aumenta. Se o volume aumenta, se o volume aumenta, lembra que eu falei que a densidade é massa sobre volume, e volume é inversamente proporcional à densidade. Portanto, se o volume aumenta, a densidade diminui. Isso significa que o quê? A densidade do estado líquido da água é maior do que a do estado sólido. Por essa razão, porque as moléculas se organizam de uma forma para formar o gelo, que o volume aumenta e, consequentemente, por causa da fórmula de densidade de massa é igual a massa sobre o volume, consequentemente a densidade diminui, tá? Porém, ela é uma exceção, ela é fora do padrão. A água, nesse caso, a maioria das substâncias, o estado sólido é mais denso. Tranquilinho? Joia, fácil, né? E aí, gente, para terminar aqui, nosso resuminho breve, né? Eu falei para vocês que quando acontece uma mudança de estado, quando muda a pressão ou quando muda a temperatura. Quando eu falei lá da curva de aquecimento, de temperatura de fusão, de temperatura de ebulição, a gente tem que considerar que a pressão está constante, que a gente não está mudando nada. A única coisa que está variando é a temperatura, tá? Agora vamos falar um pouquinho de pressão. Bom, a pressão. Quando eu falo para vocês assim, a temperatura de fusão da água é 0 graus e a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, eu estou considerando, para falar essa temperatura, que a pressão é de 1 atm, que é o nível do mar, tá? Então, isso significa o quê, né, na prática? Se eu for ferver uma água, por exemplo, numa cidade litorânea, Santos, tá? E for ferver essa mesma água, essa mesma quantidade de água, por exemplo, em La Paz, vai ser diferente a temperatura de ebulição, tá? Por quê? Como que vai ser diferente? Enquanto que lá em Santos vai ser 100 graus Celsius, em La Paz vai ser menor. Eu vou precisar de 92, 94 graus Celsius para começar a passar para o estado de vapor, tá? Por que isso, gente? Muito simples. Quando eu tenho uma cidade litorânea, a nível do mar, que a gente considera aí 0 metros, tá? O nível do mar. Tudo que quando a gente mede a altitude, a gente sempre considera o nível do mar como 0 metros, tá? Então, quando eu considero uma cidade litorânea ao nível do mar e considero uma cidade que está aqui no alto, o que acontece? Na cidade litorânea, eu tenho mais ar atmosférico aqui, tá? Esse ar atmosférico, como eu tenho uma quantidade maior de ar, esse ar exerce uma pressão maior. Reparem aqui, se eu tenho uma cidade aqui em cima, a minha quantidade de ar, é menor, eu tenho um espaço menor do que uma cidade que está aqui embaixo, tá? Se eu tenho uma quantidade de ar menor, consequentemente, a minha pressão atmosférica também é menor, tá? E aí, se a minha pressão é menor, isso afeta
né, ela interfere no ponto de ebulição e ponto de fusão das substâncias das matérias. Portanto, se eu perguntar para vocês, aonde que ferve mais rápido? Numa cidade ao nível do mar ou numa cidade com alta altitude, né? Com elevada altitude? Sem dúvida nenhuma, é onde estiver mais alto, tá? Então, Campos do Jordão, La Paz, na verdade, essas Peru, Bolívia, todos esses países, eles têm elevadas altitudes, tá? Então, a temperatura de fusão e ebulição quando a pressão não é constante, né? Quando a gente vai ter a pressão exercendo a sua interferência, muda. Quando a gente fala, então, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, de difusão é 0 graus, estamos considerando uma cidade nível do mar, tá? Uma cidade onde você não tem a altitude interferindo e, consequentemente, a pressão atmosférica. Belezinha, gente? Então era isso, tá? Um resuminho rápido, porque nós já vimos principalmente os gráficos, né, de substância e de mistura. Lembrar, a atividade do plural e do maestro será sobre esse tema, tá? Pegando aí também todas as propriedades, tá? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição e a densidade das matérias. Esse é o terceiro módulo, a gente encerra por aqui. Lembrar, quem ainda não fez as atividades da apostila, podem terminar ou podem fazer, enfim, deixem certinho, né? Na verdade, se fosse presencial, a gente já ia fazer a correção dessas atividades, então quem não está em dia, coloquem, por favor. Aí a gente encerra o módulo 3 e acredito que na aula que vem a gente já vai para o último módulo da apostila, que eu vou fazer num ritmo mais devagar, tá? Esse módulo 4 a gente aí divide em 2, 3 aulas, vamos ver como que as coisas vão indo. Pessoal, não vamos esquecer, nós estamos aí afastados, né, entre aspas, porque a gente tem os canais de comunicação, portanto, quem tiver alguma dúvida, não entendeu algum ponto ou ficou mais ou menos, sei lá, manda aí as dúvidas pelo CLESEP, dá uma lidinha lá na apostila no módulo 3, mas não deixem passar as dúvidas, tá? Aproveitem agora que vocês têm um tempão aí, coloquem tudo em dia, porque a hora que voltar, gente, vai ser aquela correria, tá bom? Então deixem tudo em dia. Eu estou à disposição de vocês, mandem as dúvidas pelo CLESEP. Às vezes também está com dúvida numa questão, fez a questão, mas não sabe se está certo, não tem o gabarito, pode pedir que eu passe o gabarito, tá? Então quem precisar, eu passo as respostas aí. Às vezes, estou com uma dúvida cruel em alguma, pede lá que eu passo, tá? Não esqueçam de fazer a questão do plural e do maestro, seguindo as mesmas regras, tá? Toda quarta-feira, das 2 às 23h59, tá aberto lá para vocês fazerem. Não esqueçam, gente, porque isso faz parte da nota, né? Vocês já estão cansados de saber isso. E de resto, gente, peço para vocês que tenham juízo. Agora é a hora da gente pensar no nosso país, né? No melhor para todo mundo. Os efeitos, infelizmente, nós vamos sofrer, né? Não tem como. Mas que seja de forma mais leve possível, né? Agora é a hora de cada um ter juízo, de pensar em si e principalmente pensar no outro, né? Não é férias, na verdade é um distanciamento forçado, né? Mas é assim, a gente vai se adaptando ao que vai surgindo na vida da gente, tá? Então é isso, eu espero do fundo do meu coração que logo todos nós estejamos juntos novamente, que isso seja o mais breve possível, o mais rápido e que seja o menos sofrido possível, tá bom? Um grande beijo para vocês, não esqueçam das tarefas todas, tá? Não só do plural, do maestro, como as da apostila, deixem tudo em dia. Eu tô falando do módulo 3, gente, mas quem tá atrasado com o módulo 2, módulo 1, deixa tudo redondinho feito,
tá? Deixa tudo zeradinho lá, tudo feito bonitinho, porque depois, se tiver uma dúvida, daí a gente aproveita e faz a correção de tudo pra hora que chegar a prova, né? Porque as provas estão aí, ó, prontinho pra vocês. Tá bom? Tranquilo? Um grande beijo pra vocês. Vamos ver como vai ser a aula que vem, né? Se vai ser por aqui, se vai ser presencial. Um beijo no coração de vocês. Saudades, tá bom? Até mais.